Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa. É uma alegria ter você mais uma vez aqui para refletir e pensar sobre a lição 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte. Graças a Deus já estudamos várias lições importantíssimas, lições que sem dúvida edificaram a nossa vida e nos fizeram pensar sobre a conduta cristã nos dias atuais. E nesta lição 10 teremos também grandes aprendizados, grandes lições, e eu convido a você a assistir essa aula até o final. Você que tem a sua revista, faça uso dela para que possa acompanhar esta lição. Você que tem a sua Bíblia, você que tem o seu caderno de anotação, traga também para que você possa anotar alguns pontos e com certeza ter uma contribuição, subsídio para a sua aula, para o seu aprendizado. Você que é professor, eu convido você a acessar o portal EBD Interativa. Lá você tem diversas dinâmicas, subsídios, recursos que você poderá utilizar em sua aula para dar uma melhor aula, para fazer com que o seu aluno aprenda muito mais. Eu quero deixar aqui também registrado a minha gratidão a Deus e a você que é inscrito neste canal, que tem compartilhado este canal como forma de divulgar o Evangelho, como forma de divulgar as lições bíblicas, de edificar outras vidas. Eu quero aqui deixar a minha gratidão e convidar você que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição no canal EBD Interativa, ative o sino e no final deixe seu like, o seu comentário, para que juntos possamos aqui semanalmente estudar a palavra de Deus. Então, fica aí a dica, compartilhe e visite lá o site também para ter outros recursos ao seu dispor. Que Deus te abençoe desde já. Vamos então à nossa lição número 10, textual. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos irá sarar. Fez a ferida e vai nos ligar. Isto está em Oséias, capítulo 6, versículo 1. Ele que é o profeta menor, texto áureo da nossa revista. A verdade prática está escrito assim: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Essa verdade prática é justamente esta ideia, colocar em prática. Deus, ele nos alerta, ele nos adverte sobre o perigo de idolatrar algo ou alguém, de deixar de adorar a Deus, o verdadeiro Deus. Talvez você diga, mas eu não sou idólatra, eu não tenho um poste ídolo, eu não tenho uma imagem de escultura, mas vale aqui relembrar, idolatria é tudo aquilo que está no lugar de Deus. Os dois maiores mandamentos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo está em segundo lugar. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você deixa de amar a Deus sobre todas as coisas e passa a amar algum objeto, passa a amar algum outro ser humano, algum outro ser que não seja Deus, mais do que o próprio Deus, você já está caminhando na idolatria, correndo riscos sérios, daí pode acarretar consequências, conforme está nessa verdade prática. Então, idolatria é tudo que está no lugar de Deus, no centro da vontade de Deus, aquilo que se deixa de estar na vontade dele, no lugar dele e passa a ser uma ocupação principal na sua vida, pode ser algo de idolatria. Então, muito cuidado, fique atento a isso, ok? Nós temos como objetivo geral nesta lição destacar as injustiças cometidas por Israel, no caso aqui o reino do norte, as 10 tribos, tendo como capital Samaria, capital política, e Dan e Betel, capitais religiosas. Vamos ressaltar também nesta lição a insistência de Israel no pecado da idolatria do reino do norte. Também vamos destacar no terceiro tópico aqui o sincretismo em Samaria, ou seja, na capital do reino do norte. Olha que interessante na nossa introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Para melhor entendimento bíblico,
é importantíssimo fazer o seguinte, fazer um paralelo entre os livros históricos do Antigo Testamento, que são 12 livros, e também os livros proféticos, sejam eles menores e maiores, para que você possa sincronizar os períodos e as histórias, bem como as profecias. Também você pode lançar mão de livros históricos de cunho secular para entender sobre os impérios. Nós temos vários impérios, grandes impérios no Antigo Testamento, como o Assírio, como o Império Babilônico, como o Império Egípcio, Império Grego, vários impérios que sem dúvida fizeram parte da história de Israel. Então, entender sobre esses impérios, entender sobre as culturas presentes, a economia, a vida social, a vida política, a vida religiosa como um todo, e ter um conhecimento dos livros históricos e dos livros proféticos, sem dúvida facilita a compreensão dessa lição número 10. Você então que não leu ainda os livros históricos e os livros proféticos do Antigo Testamento está convidado a fazer essa leitura. Por que não dizer, ler o Antigo Testamento como um todo para entender, para compreender Israel dentro desse período histórico chamado do Império Assírio. E olha que interessante, durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi cometido de várias tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de que desprezar e desobedecerem aos mandamentos de Deus. Ou seja, nem tudo que acontece na vida política do ser humano, da nação, nem tudo que acontece na nossa vida puramente secular, social, é algo independente da vida espiritual. O que acontece na vida espiritual traz consequências para a vida humana, traz consequências para a vida política, para a vida em sociedade, como foi o caso de Israel antes do cativeiro assírio, antes do cativeiro do Reino do Norte. Nós temos várias coisas que Israel foi acometido. Vale lembrar que Israel, Reino do Norte. Então Israel vai entrar numa decadência política, social, econômica e religiosa muito grande, simplesmente por não obedecer a Deus, desprezar os mandamentos de Deus. Será que o que está acontecendo em nossa sociedade hoje, em nossa comunidade, também não seja em decorrência disso, em desprezo aos mandamentos de Deus, em desprezo à palavra de Deus? Não seria esse o motivo? Vamos entender isso e tentar identificar isso nas subdivisões desse primeiro tópico, bem como dos tópicos seguintes. Olha que interessante o primeiro tópico, que vai abordar sobre Samaria, que ela é cercada pelo rei da Síria. Vale lembrar aqui que quando falamos que Samaria foi cercada, estamos falando da capital do Reino do Norte, que é cercada pelo rei da Síria. Qual o motivo do cerco? Qual o motivo da capital ser sitiada? A gente tem que levar isso em consideração. Em um bom estudo, perguntas devem ser feitas para que as respostas também venham surgir. Então, no primeiro ponto do primeiro tópico aí temos Israel sob o reinado de Jeroboão II. Vale lembrar que temos Jeroboão I, que foi aquele que logo reinou em seguida da separação, né? Nós tínhamos aí 12 tribos unidas na época do rei Saul, do rei Davi, rei Salomão, mas após a morte do rei Salomão, nós temos o que nós chamamos de divisão do reino, 2 tribos para o sul e 10 para o norte. E Jeroboão vai liderar aí o Reino do Norte na primeira etapa. E agora temos Jeroboão II. Olha que interessante. A nação de Israel, apesar de se desviar dos mandamentos do Senhor, desprezar a palavra de Deus, em algum momento experimentou grandes prosperidades, seja no quesito econômico, seja no quesito social, bem como conquistou vários territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Aí vale uma reflexão e uma ressalva. Síria e Assíria têm diferença, só aqui para a gente relembrar. Olha só que interessante, no texto bíblico de 2 Reis 13, 4, 5, Jeocás vai suplicar diante da face do Senhor e o Senhor vai ouvir a sua oração, pois Israel estava sendo oprimido
pelo rei da Síria. No caso, Deus vai enviar alguém, vai libertar Israel do poder do rei da Síria e com isso dar grande prosperidade e grandes conquistas. Mas, infelizmente, o povo se voltou à idolatria. O povo se voltou, conforme está aí, à corrupção, à injustiça social, à hipocrisia religiosa, ao sincretismo religioso. Ou seja, apesar da grande prosperidade que Deus concedeu a Israel, apesar das grandes conquistas, ainda assim o povo voltou à idolatria, voltou a servir ídolos, coisas que já foram alertadas pelos profetas, que eles não deveriam fazer. Aqui vale um apontamento, um destaque. Lembra lá do livro de Provérbios, quando o rei Agur vai dizer o seguinte: Senhor, não me dê a riqueza para que não se esqueça de ti. Não me dê a pobreza para que eu não venha desprezar ou murmurar contra ti. Me dê o pão acostumado, me dê o pão diário. Porque na prosperidade existe o risco das pessoas acharem que conquistaram pelos seus próprios méritos e se virar as costas para Deus, como foi o caso aqui de Israel, que mesmo em grande a prosperidade que foi dada por Deus, conquistada com a bênção de Deus, o povo ainda voltou à idolatria. O rei Oséias, que liderava o reino do norte, estava tranquilo, né? Grandes bênçãos que Deus havia concedido a ele também, pagava ali alguns tributos, tinha ali algumas obrigações, mas estava tranquilo. Mas aí, olha o que acontece conforme esse segundo ponto, a traição do rei Oséias. Olha o que o rei Oséias vai fazer. Mesmo ele sendo vassalo, ou seja, escravo, né, do rei da Síria, ele vai o quê? Querer interromper os tributos, né, fazendo aliança com o rei do Egito. Ele busca então um apoio, só que esse apoio vai ser frustrado. Por quê? O rei da Síria vai encerrar a parceria, vai encerrar, né, ali a tolerância e vai aprisionar o rei Oséias no cárcere. Vai lembrar aqui que estamos falando do rei Oséias, não é do profeta Oséias. Muitas das vezes o estudante da Bíblia confunde, né, os personagens, confunde as histórias por alguém ter o mesmo nome. Então vale aqui um cuidado. Aqui estamos falando do rei Oséias e não do profeta Oséias. Então, enfurecido com a traição de Oséias, o rei da Assíria vai mandar prender Oséias, vai marchar contra Samaria e vai sitiar ali, vai cercar Samaria por cerca de 3 anos. E olha que interessante, a partir desta traição, a partir deste rompimento da aliança ali que havia entre o rei Oséias, reino do norte, com a Síria, não vai ter mais negociação. Só vai restar o quê? Guerra e deportação. Toda traição, toda desobediência, todo rompimento de aliança tem um preço, tanto no campo político, campo humano, como no campo espiritual também. Mas isso tudo antes de ocorrer, conforme está aí na lição, vai ter a advertência dos profetas. E olha que interessante, eles têm a advertência, têm o alerta, mas mesmo assim vai virar as costas para Deus e isto vai ter consequência. No reinado então de Jeroboão II, vai ter um aumento da riqueza nacional muito grande. Mas olha o que os ricos vão fazer. Eles vão, expoliar, eles vão explorar os mais pobres, os servos, isto já sendo ricos, isso já sendo prósperos, sendo bem abastados financeiramente. E o que eles estão fazendo com os pobres, os ricos que eles estão fazendo, teria um preço, teria uma consequência. Não é diferente dos dias atuais. O que os ricos fazem, o que os políticos corruptos fazem, haverá uma consequência. Deus trará uma cobrança sobre essas atitudes. Logo, assim como no período do Reino do Norte, que eles estavam escravizando, que eles estavam
explorando aqueles que tinham necessidade, aqueles que estavam na miséria. Deus não deixou o culpado por inocente, assim será também nos dias de hoje. E olha que interessante, o profeta Amós, aquele que diz, né, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu teu Deus, e o profeta Oséias, eles vão falar, eles vão denunciar o pecado, né, vão denunciar os erros graves que estavam presentes dentro da comunidade de Israel, do Reino do Norte. Mas mesmo assim, o povo não vai ouvir. Antes, o povo vai continuar nos seus pecados. E Deus, por meio dos profetas, alerta. Deus é misericordioso. Deus é compassivo, desde que haja o quê? Arrependimento. Mas se o povo não se arrependesse, haveria consequências. Então Deus alerta. O Todo-Poderoso, ele sempre rejeitou, ele sempre se aborreceu com o pecado, seja de idolatria, desobediência, de exploração dos mais fracos, de exploração dos pobres, ainda mais quando o povo faz o que nós chamamos aqui de sincretismo, em que o povo adorava os ídolos e adorava a Deus ao mesmo tempo. Deus não tolera. No Novo Testamento, Jesus, por exemplo, vai dizer que não se pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar outro. Não dá para servir dois. Então, aquele que escolhe servir a Deus não pode servir a Mamon. Aquele que só escolhe servir a Deus não pode servir ainda aos seus prazeres, mudando, porque deve se escolher a Deus. Mas olha a advertência do profeta Amós, no capítulo 5, versículo 25 ao 27. Ofereceste-me vossos sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, levaste a tenda de vosso Moloque e o altar de vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Ou seja, aquele sincretismo religioso, aquela idolatria não ficaria impune. O povo seria levado cativo, porque eles estavam adorando a Deus. Deus então não se deixa escarnecer. Deus não tolera um coração dividido que adora a Ele e adora aos deuses ao mesmo tempo, que adora Ele e adora objetos. Logo, quem se idolatra, quem idolatra alguém, ele está fugindo da adoração ao verdadeiro Deus. Porque não dá para adorar a dois senhores. Também, quem não segue a palavra de Deus, a vontade de Deus declarada na sua palavra, de alguma forma está se voltando, está virando as costas para Deus. Ainda mais quando os líderes que sabem da palavra, profetas, mestres, doutores, e levam o povo à desobediência, levam o povo à idolatria, Deus trará cobrança sobre esses que assim o fazem, conforme temos aí na lição, conforme temos aí na história de Israel. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que todas essas coisas foram escritas para exemplo nosso, para que não caiamos no mesmo erro. E aí vamos então para o tópico 2, os pecados do povo e a sua queda. Devido à terrível idolatria que estava assolada, que estava estabelecida no meio do povo, Deus não deixaria aquele povo impune. Olha que interessante. Após a divisão do reino, 12 tribos, 10 para um lado e 2 para o outro, o reino do norte vai se inclinar mais para a idolatria do que o reino do sul. Por que isso? Porque a maioria dos seus reis, dos seus líderes no reino do norte, foram os reis mais impiedosos, foram os reis mais corruptos, os reis mais que se viraram as costas para Deus. Logo, esses reis influenciaram o povo à idolatria. O povo inteligente, o povo que busca a palavra do Senhor, mesmo que o seu rei queira os desviar, vai estar atento. Lembra dos bereanos? Que eles estavam ouvindo Paulo, e Silas. Mesmo assim, eles conferiam nas escrituras se de fato estava conforme as escrituras.
Um povo inteligente, um povo sábio, vai seguir ao rei, vai seguir ao seu líder, mas vai se embasar na palavra para que não venha cair no erro. O problema do povo de Israel é que muitas das vezes seguia unicamente aquilo que o seu rei colocava. Medo da opressão, medo da escravidão, medo de ser preso, medo de tortura, medo de algumas coisas e também por falta de conhecer a palavra de Deus. E por isso, vamos ver que há uma decadência espiritual muito maior no Reino do Norte, tanto pelos líderes que eles tiveram, como que o povo agiu diante desses líderes. Daí é o que temos que o Reino do Norte vai ser levado para o cativeiro muito antes, dezenas de anos antes do Reino do Sul. Em 722 a.C., o Reino do Norte vai ser levado para o cativeiro. Aí quando em 606 a.C., nós temos a primeira leva ao cativeiro do Reino do Sul. Em 597, a segunda leva do Reino do Sul. E em 586, a terceira leva do Reino do Sul. Mas Israel, Reino do Norte, só teve apenas uma leva, 722 a.C., enquanto o Reino do Sul teve 3 levas. Tudo isso foram oportunidades de Deus para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse a Ele. Mas devido à idolatria, devido aos pecados de injustiças sociais, justiças financeiras, corrupções, Deus vai permitir e vai fazer com que o povo seja levado para o cativeiro. Levando em conta aí, então, o Reino do Norte para a Síria e o Reino do Sul para a Babilônia em 3 levas. Apesar do caos espiritual, apesar da idolatria, Deus queria salvar o seu povo. Deus sempre quer salvar o seu povo. A misericórdia de Deus é muito grande. É tão misericordioso nosso Deus, que ele vai convocar o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Olha só que situação. Ele vai orientar que Oséias casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta vai representar ou representaria a nação de Israel. Deus, por meio dos profetas no Antigo Testamento, trabalhou com analogias, trabalhou com metáforas, trabalhou com figuras diversas de linguagem. Mas no caso de Oséias, Deus vai usar o casamento de Oséias para representar a situação de Deus para com Israel ou de Israel para com Deus. Então olha só, Israel vai cumprir a ordem do Senhor e vai casar com Gomer e teve aí 3 filhos. Cada filho vai representar aí, conforme está aí no slide, né, do nosso amigo Hermes, da EBD em Foco, vai representar a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus semeia ou espalha, né? Israel encontra um povo desfavorecido. Israel é um povo que age como não povo de Deus. Tudo isso para Deus mostrar o seu grande amor, para Deus mostrar que Israel estava sendo infiel, assim como esta mulher, a esposa de Oséias, foi a ele, mas Oséias deveria ir lá resgatar, fazer de tudo para trazê-la de volta. Deus também estava fazendo de tudo para trazer o seu povo de volta. Deus queria que o seu povo viesse a ele com o coração aquebrantado, com o espírito contrito, que tivesse arrependimento de pecados, para que Deus perdoasse. Porque Deus é longânimo, mas o povo vai continuar na idolatria por muito tempo. Daí é onde temos, neste livro do profeta menor, profeta Oséias, esta representação. Israel encontra prostituta, Oséias encontra o marido Deus, né? E uma forma de mostrar que, assim como esta mulher de Oséias tinha seus amantes, Israel também tinha Egito, tinha Síria, tinha os povos vizinhos, que Israel fazia aliança em nome de ficar bem, em nome de ficar politicamente correto, aceito, mas Deus não se deixa escarnecer. E olha que interessante, hoje se pode ver o mesmo padrão da vida imoral que havia em Israel também nos dias de hoje. As pessoas dizem adorar o verdadeiro Deus, mas percebemos um grande sincretismo religioso em nosso tempo.
Percebemos uma grande corrupção religiosa, eclesiástica, ministerial, em nome de favores políticos. Percebemos a igreja aceitando ser influenciada pelo mundo, em vez de influenciar o mundo, fazendo alianças em nome de conseguir favores, em nome de conseguir aberturas, de conseguir patrocínios. Mas qual será a consequência desta nossa geração, destas alianças nos dias atuais? Será que o Todo-Poderoso mudou? Com certeza não. Ele não se deixa escarnecer, então Deus vai trazer cobrança sobre tudo o que está em nosso tempo. Vamos entender também que além do sincretismo, além das alianças políticas da época de Israel, houve outras causas para que o povo, fosse levado ao cativeiro. Uma outra situação que já foi até comentada aqui é a forma que eles agiam com os pobres. Os ricos exploravam os pobres, apesar dos profetas estar criticando duramente. Também, como já foi falado aqui, mas vale a pena reforçar, que o fato de colocar outra coisa, outro ser de igualdade com o nosso Deus, que é uma idolatria, e o povo não se atentar para isso, não se arrepender, isso seria um ponto gritante, aonde que o povo seria levado para o cativeiro. Deus então vai condenar todas essas ações, seja da opressão aos pobres, seja da idolatria, e aqui é por meio do profeta Amós, dizendo que eles seriam também levados ao cativeiro, seriam abatidos assim como os animais são abatidos, porque Deus não se deixa escarnecer. Então a situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. Olha que interessante, aqueles que representavam a lei, aqueles que representavam o povo para com Deus, estavam também explorando o povo, estavam também entrando ali pelo caminho da idolatria, pelo caminho da injustiça social, e isto, sem dúvida, era abominação aos olhos do Senhor. E nós estamos falando aqui, da tribo que foi separada para ser santa, para adorar a Deus e para levar o povo a adorar ao Senhor. E aí, olha que interessante, Amós 8,7, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de nenhuma das suas obras. Aqui não é obras no sentido de abençoar, da vitória, mas é das maldades de Israel. Deus estava jurando que não se esqueceria dos seus feitos, das suas obras. Então Deus estaria trazendo consequências sobre eles. Então eles são levados, o reino do norte é levado para o cativeiro, de fato se cumprindo a palavra do Senhor, se cumprindo a palavra dita por meio dos profetas, que devido aos pecados de Israel, eles seriam levados sem dúvida ao cativeiro. E aí chegamos então, o que vai acontecer lá no cativeiro assírio? Por muito tempo depois, o que vai acontecer com eles? Qual vai ser o resultado disso? É o que nós temos no tópico 3, a mistura de gente. Porque esta era a estratégia da Síria, fazer com que o povo se misturasse, se casasse com seus povos, de forma que perdesse as suas identidades, criando com isso um sincretismo muito grande. Alguns, sem dúvida, israelitas permaneceram em Samaria, mas outros foram levados, foram espalhados, de forma que pudessem reocupar, outros lugares, e onde que eles moravam, o povo de Israel, trazer-se outros povos de lá também. Essa mistura toda era justamente para evitar que o povo se rebelasse, para enfraquecer a mão dos inimigos. Mas eles, no caso o reino do norte que foi levado ali, era para se manter, já que eles estavam no cativeiro, em santidade, manter a sua identidade ali, manter os seus costumes, mas não, eles vão se misturar. E eles vão se misturar de uma tal forma que vai ter uma divisão. É onde que temos João 4,9. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Por quê? Essa mistura, daqueles que foram levados para a Síria e daqueles povos que foram tragos pela Síria para o reino do norte, essa mistura que se acontece aí, vai gerar o que nós chamamos de samaritanos. Nós colocaríamos em outra linguagem povos mestiços. Essa mistura vai criar uma divisão com os judeus ortodoxos,
principalmente da parte do Reino do Sul. Por quê? Porque a lei determinava bem claro que um judeu não poderia casar com outra pessoa que não fosse também do território de Israel, que fosse também israelita. Ao casar com outro povo, com outro povo, isso gerava o quê? Uma raça mestiça. Isso era abominação aos olhos do Senhor e, sem dúvida, aos judeus ortodoxos. Mas olha o que Jesus vai fazer. Olha a postura e a atitude de Jesus diante disso. Apesar do antagonismo entre os judeus e samaritanos, Jesus os vai contemplar com muito amor. Em João 4, aquele episódio de Jesus e a mulher samaritana, nós temos aí o que nós chamamos de rompimento de várias barreiras, religiosa, racial, social, litúrgica. Várias barreiras são rompidas quando Jesus resolve falar com uma samaritana. Não só falar, mas trazer salvação a esta samaritana e a toda a sua cidade. Ou seja, Jesus não estava olhando para o histórico, para o passado. Jesus estava olhando para o coração, para o ser humano que estava ali dentro. Em João 4 nós vamos aprender, por exemplo, com Jesus, que o lugar de se adorar não é em Gerizim, que segundo os samaritanos deveria ser adorado ao Senhor. Não é em Jerusalém, que os judeus diziam, os mais ortodoxos, que adorar ao Senhor deve ser em Jerusalém. Jesus vai dizer que importa adorar a Deus em espírito e em verdade, de coração. Não é o local que determina, mas sim como adoramos ao Senhor. Jesus foi tão compassivo, tão misericordioso com os samaritanos, que lá na frente, quando é perguntado quem é o próximo, Jesus vai responder ao doutor, dizendo a ele, por meio de uma parábola do bom samaritano, quem é o próximo? E quem vai socorrer o judeu é um samaritano. Olha que interessante, o evangelho do Senhor em Atos dos Apóstolos vai chegar em Samaria e muitas pessoas vão ser salvas por Cristo. Mas antes disso, o ministério de salvação a eles já começou lá em João 4. O que a gente vai encontrar em Atos já tem ali um rompimento de barreira pelo próprio Jesus, uma quebra de paradigma lá em João 4. Então Jesus passa em Samaria não é por questões geográficas, ele passa em Samaria por questões espirituais divinas de salvação daquelas vidas que estavam lá. Então o que nós podemos aprender nesta lição de número 10? Que apesar dos pecados do Reino do Norte, a injustiça social, a corrupção, a idolatria, o sincretismo religioso, apesar também do povo lá no cativeiro assírio ter se misturado, ter formado o que nós chamamos aí de samaritanos, de toda essa confusão, essa divisão territorial, religiosa, Deus mostrou o seu amor para com Israel. Deus foi compassivo para com Israel, buscando sempre salvar o seu povo, sempre estendendo as mãos, sempre pronto a perdoar. Embora o povo seja duro de coração, Deus quer salvar. Então o cativeiro que acontece no Reino do Norte não é para exterminar, e sim para salvar. A provação que chega na vida do servo de Deus não é para matar, e sim para salvar. Talvez algo que está acontecendo na sua vida, no seu ministério, seja porque Deus ele quer te trazer de volta. Deus ele quer te salvar. Deus ele quer te despertar. Então, seja alguém atento e sábio. Perceba se esta aflição, se este momento de luta que está sobre a sua vida, sobre a sua comunidade, não seja um sinal de Deus para que venhamos se arrepender, para que venhamos voltar à sua palavra, amar a sua palavra, colocar Deus em primeiro lugar. E que possamos olhar para aquele que errou com olhar de misericórdia, estendendo a mão como Jesus estendeu, para que ele também seja salvo. Eu espero que estas reflexões dentro dessa lição 10 possam te ajudar. E você que ainda quer outros subsídios, outros comentários, volto a frisar, vai lá no site EBD Interativa e baixe diversos subsídios, questionários, dinâmicas para aplicar em sua aula e para incrementar, para aperfeiçoar o seu aprendizado, pois eu tenho certeza que vale a pena o aprofundamento nesta lição. Que Deus te abençoe. Gostou? Dá o seu like, coloque o seu comentário aí, seja questionando, seja apoiando, seja concordando, compartilhe
este vídeo com alguém, com seus alunos, com a sua classe, com a sua igreja. E que Deus te abençoe. Até a próxima lição, em nome de Jesus.